Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Estão deixando o homem chegar, hein? Estão deixando o cara sonhar com o campeonato, hein? Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Azerbaijão, crise ali na McLaren com o abandono do Piastri, o Norris foi apenas o 7º colocado, Gabriel Bortoleto em outro ótimo fim de semana, em outro sólido fim de semana e muito mais o assunto da velocidade. Claro, você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Tem muito assunto pra gente falar no programa de hoje e eu posso te garantir uma coisa, o pessoal tá afiado do outro lado hoje, viu? Né? Não, tá todo molhado, né? Imagina, tô seco aqui, ó. Então, Ele veio com uma capa, hoje parecia o Chapolin Colorado, na hora que ele chegou aqui, todo de vermelho. a ideia foi ótima, vir de moto hoje. Foi Tá chovendo excelente, pouco, né? chovendo um pouco em São Paulo nessa segunda. Você levou o quê? 82 horas pra vir da sua casa até aqui, mais ou menos? 1h30. Então, tá bom. É que eu realmente, eu achei que o trânsito ia estar horrível. Eu ia vir de carro, só que daí de última hora eu mudei de ideia. E acabei vindo de moto. Você sabe que a gente tá estudando montar um estúdio do lado da minha casa, né? Então, Então, a partir do ano pra que mim vem, não vai mudar nada. Você Eu vou de vai- moto do mesmo jeito. 1h30 vai ser pra lá. Imagina, você é Eu, nadando. 1h30, imagina, ao invés de eu levar 3 minutos pra chegar aqui, eu vou levar 10 Quer minutos dizer pra que chegar lá. a sua decisão pra vir de carro, pra vir de moto, porque você demora 3 minutos pra chegar de moto e demoraria, tipo, 7 de carro. É, diferença de Se 4 tiver minutos. trânsito, Ah. se tiver trânsito, eu levaria uma meia hora. Meia Você hora. tem aquele aplicativo chamado Waze, você sabe que você pode calcular? É bom, Funciona às vezes. funciona. Quando Bom tem dia, internet. pessoal. Hoje vai ser um bom dia ou não? Tá vendo, Então pessoal? tá bom. É dia, que vai ser bom, já não sei. Tá bom. Tá certo? Turma, seguinte, recadinhos pra vocês aqui. Já estamos com a venda dos ingressos do Samp Sky. O pessoal já tá comprando os ingressos. Então, dia 10 de novembro, 10 do Cris, como ele gosta de fazer, 10 de novembro aí, ó. 10 de novembro. Ingressos na Ticketmaster. Tem também na descrição do vídeo. Tem também o link pra você clicar. Alguém da nossa equipe foi abordado na rua assim, você trabalha no Pelas Pistas, já comprei o ingresso pra ir de novo, já fui da primeira vez e já comprou. O pessoal tá muito bacana aqui. E agradecer aos 35 milhões de views que nós batemos essa semana, em todos os nossos 1.600 vídeos no canal, e 120 mil inscritos. Nossa, você tá famoso, hein? Eu posso um autógrafo seu? Paciência tá curta hoje, Cris. E poderíamos ser mais inscritos se as pessoas se inscrevessem no nosso canal, porque tem muita gente que acompanha, tava vendo aqui a estatística, 45% das pessoas nos assistem no YouTube, né, por vídeo, nos assistem pela televisão. Muita gente vê pela televisão e não se inscreve no canal, mas dá para se inscrever pela própria televisão, dá para pelo controle chegar ali, tem a bolinha do canal, você clica em inscrever-se ou pega depois o celular ali, se inscreve no Pelas Pistas, que vocês ajudam demais aqui a gente crescer ainda mais como canal, certo? Opa, Você se inscreveu pelo celular ou pela televisão? Você assiste a gente como? Pelo Telex. você sabe que é Telex? Isso aí, você já falou 500 vezes aqui, a gente acaba aprendendo, né? Na sua época. Eu assisto pelo computador. Pelo computador. É. E você? Eu Macintosh vejo pelo computador. 2. O Aptiva dele da IBM. Eu vejo pelo computador ou pela televisão. Aquela maçã colorida ainda atrás, com Aquela tela degradê. azul, lembra também? É. Ai, ai. Vou deixar registrado por onde você assiste a gente aqui. Se você assiste pelo computador, pelo celular, pela televisão, sei lá, por onde mais. Tem videogame, tem pessoas que assistem no videogame também a gente aqui. Muito boa. Turma, e aí? O Grande Prêmio do Azerbaijão, hein? Rapaz, primeiro, começou. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês: o A quali. gente tem que começar pelo quali, né? O quali foi caótico. Nunca 6 vi bandeiras piloto. vermelhas. Devia estar muito difícil de andar a pista, né? Pela quantidade de erradas, de freadas, de encostada no muro. O vento lá deve fazer muita diferença, né? Porque são retas grandes e mudança de vento, né? Quando você tem freadas fortes. E parece ser uma pista com pouco grip, né? Não sei, é bem diferente de Mônaco, por exemplo. Mas Você concorda comigo que hoje em dia o assunto vento é muito mais delicado que há 30 anos atrás, 20 anos atrás? É, porque o carro tem muito mais força aerodinâmica. Também. E o fato dele ser muito maior também, tem uma área vélica bem Não, então. maior do que Mas- há, sei lá, 20, 30 anos Sim, atrás também. pela tecnologia de desenho e tamanho do carro, o carro tem muito mais downforce. Então, velocidade de reta final,
talvez um pouco mais. É que naquela época tudo bem, o carro já era rápido, mas também não freava tanto no limite igual hoje em dia. Mas ele acaba sendo muito mais sensível. O fato dele ser maior, você consegue sentir qualquer rajadinha de vento que dá, entendeu? Sim, eu O que acho que muda na pilotagem? Desculpa, por exemplo, muita gente fala do vento. Beleza, talvez um vento a favor, você tem que frear antes, um vento contra, dá pra frear depois, mas tipo, vento lateral, como que muda? não, lateral você não sente muito. Pô, a diferença é. Não, você sente dos dois lados da pista. Um lado vai escapar de frente e outro lado vai Não, escapar ele de tá falando de traseira. lateral. Vento Não, então, Vento assim. bem cruzado. não, mas assim. mesmo de lateral, por exemplo. Mas não é uma coisa que afeta. O que afeta mais a gente é, por exemplo, tá num treino e tá vento a favor, outro treino tá vento contra, entendeu? Aí muda muito, que você chega em velocidades diferentes, ponto de freada muda, essas coisas. Mas também não acontece muito, é muito raro acontecer assim, né? A gente viu muito esse final de semana, mas, sabe, tem que estar num período climático onde tem muito vento, você é perto do mar, assim, geralmente perto do mar tem mais vento acontecendo, com pouco prédio mas você não vê isso acontecendo muito, assim, né? E esse foi uma situação atípica, assim, Mônaco, por exemplo, não tem isso, até porque também as velocidades não chegam tão altas, né? Porque é uma pista muito menor, mas eu acho que os carros são rápidos, fream tão dentro, tão tarde, que quando muda um pouco, assim, não dá tempo dele reagir, entendeu? É diferente de antigamente, que você não freava tão dentro, até porque não andava no limite dos carros igual anda hoje em dia, porque o carro era, sabe, igual meu pai falava, né? O carro era tão mais rápido na classificação que você tinha que adivinhar onde você ia frear, quanto que você ia ter de gripe, a potência do motor naquela uma volta que você faz, que o carro era pela classificação, né? Pneu, Uhum. motor, câmbio, diferencial, tudo era feito para durar 2, 3 voltas. O carro era 10 segundos mais rápido na classificação, né, do que a corrida. Então, acaba que não extraía 100% do carro às vezes, entendeu? Hoje não, hoje é praticamente o mesmo carro. Quando você vai classificar, a única diferença é que você tá com o pneu, é que você usa aquele pneu mais macio, o composto mais macio, dos três que você tem, e menos combustível. Mas o motor vai ser praticamente o mesmo, entendeu? Você não vai ter 200 cavalos a mais ou 300 cavalos a mais, igual tinha na época Motor de do classificação. Chris, né? Eu acho que hoje em dia os carros, sem dúvida nenhuma, são extremamente rápidos em curvas, são muito sensíveis pelo enfim, projeto e uma série de outros motivos também, mas aliado a isso, eu acho que entra um fator cultural também aí, porque você vai para os Estados Unidos, como a maioria das competições são em circuitos ovais, o vento, que lá faz uma diferença muito maior do que, como ele tinha comentado, você pega a Mônaco, como as velocidades são muito baixas, você não vai ter o problema do vento, e lá as velocidades são bem mais altas. Quando você está saindo para o começo do treino, é um fator a mais que você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, naturalmente, a hora que o engenheiro te passa um rádio, fala, a gente está com vento um pouquinho forte lá na 1 e na 2, vai estar um pouco mais tranquilo lá na 3 e na 4, na 1 e na 2 vai fazer isso, na 3 e na 4 vai fazer aquilo. Então, como se fosse parte da situação que eles precisam lidar. E de repente, no automobilismo europeu, como os carros foram ficando mais delicados, mais sensíveis, mais rápidos até, de repente é algo novo que eles estão meio que entrando nessa situação, eu diria que numa área mais delicada, muito mais nos últimos, sei lá, 6, 7 anos do que antigamente. Quando eu corri de Fórmula 1, por exemplo, sim, tinha o fator vento? Tinha, mas eu não lembro que era tão sensível que nem é hoje em dia. Hoje em dia você escuta, nossa, qualquer rádio, você escuta, deu uma rajadinha de vento, deu um vento, deu isso, deu aquilo. Quando eu fui para os Estados Unidos, que eu saí da Fórmula 1 em 94, eu cheguei em 95, eu fui para Phoenix andar já de cara, a hora que eu tô saindo do box, no meu primeiro teste, nossa, o vento tá assim, vai acontecer isso, isso e isso. Então, eu já aprendi a lidar com a situação do vento logo de cara. Eu lembro bem aquela primeira Indy 500 que a gente fez, que tava ventando bastante, até se vocês comentaram, ó, tem que tomar cuidado na curva 2, se não me engano, não sei o quê, tanto que muita gente bateu na curva 2, o Grosjean bateu na curva 2, eu lembro dessa
Não, essa questão do vento ali. e daí também, mais ou menos aproveitando esse gancho lá da Indy, né? Você olha para a pista de cima, você fala, são 4 curvas exatamente igual. Só que quando venta, são 4 curvas exatamente diferentes. Elas não vão estar igual. O carro vai estar com um balanço completamente diferente em cada uma delas. Foram 6 bandeiras vermelhas no qual é o recorde da história da Fórmula 1 É. de interrupções, um treino classificatório. E acho que foi a classificação mais longa também da Fórmula 1. Foram 2 horas de classificação, foi mais longa que a corrida. Então, É. Louco, né? Pensar que tá aí. Tivemos a pole do Max Verstappen, o Max acabou depois ganhando a corrida no domingo, fazendo o chamado Grand Chelem lá, pole, vitória, melhor volta e todas as voltas lideradas. Foi o 6º da carreira do Max esse. Empatou com o Lewis. Empatou com o Lewis com 6, Jim Clark tem 8, Schumacher, Stewart, Senna e Mansell tem Perdão, Schumacher tem 5, Stewart, Senna e Mansell e Vettel tem 4 e o Nelson tem 3 na ordem da Fórmula 1 de Grand Chelans. E a corrida, como que vocês acharam? Interessante. Bem surpreso com o Piastri, né? Ele realmente cracked under pressure, né? Ele errou na classificação, errou na largada e errou na primeira volta, onde deu no... Realmente não era o final de semana dele, mas eu realmente não esperava isso dele, né? Ele sempre parecia ser um piloto muito frio, que não se afeta muito com pressão. E ele demonstrou uma fraqueza, né? Demonstrou que ele é ser humano. Todo mundo erra, normal. Mas foram vários erros em 2 dias, né? Erro que tirou a chance de classificar na frente, de abrir mais o campeonato. Erro na largada, de estar nervoso de estar largando atrás, não sei, de estar ansioso para recuperar logo. E aí, de novo, mais ansioso aí na primeira volta de ter passado feio uma freada, né? Não ter tido nem a calma de esquentar o pneu, fazer a primeira volta. Eu sei que às vezes a primeira volta é uma chance de recuperar algumas posições, né? Por estar todo mundo mais lento, mas ele deu muita sorte que o Lando não foi para frente na corrida ter recuperado mais pontos. Porque o Lando poderia ter, se eu não me engano, poderia ter passado ele no campeonato se tivesse terminado. No passado não dava, mas ele podia, sei lá, ganhar a prova e Ele ficou quantos pontos atrás agora? Ficou agora 24. Não, então se ele tivesse ganho a corrida, talvez ele teria empatado ou passado ele. Mas enfim, deu muita sorte que o Lando não foi pra frente. 25. O Lando, sim, o Lando ficou meio estagnado ali, ficou em sexto, né? Ou em... Sexto ou sétimo? Sétimo. É. Então, ele deu sorte aí, mas, enfim, era a chance dele abrir mais o campeonato, era a chance do Lando chegar mais, que também não performou. A gente sabe que depois de Monza, o carro da McLaren parece um carro que tem muita eficiência, então umas retas grandes eles não conseguem chegar tanto, mas em geral o Baku não estava fácil de ultrapassar, né? Você não via tantas ultrapassagens assim. O efeito asa móvel não estava tão gigante, porque as asas já eram pequenas, porque tinha muita reta, então a asa móvel fica no efeito menor, né? Mas no geral, na minha opinião, a corrida tá chata, né? Quando você não tem aquela disputa por vitória, né? O Max passeou na frente, aproveitou que as McLaren estavam lá atrás e só administrou, né? Nada aconteceu. Max é uma máquina. Enfim, eu vou continuar reenfatizando aquilo que eu já disse algumas vezes. Eu acho que se ele não resolver parar de correr, ou se ele não assinar um contrato para a pior equipe do grid, na minha opinião, ele vai bater todos os recordes. E você deu a mínima oportunidade para ele, você abriu uma fresta na porta, você pode ter certeza que ele vai se aproveitar. Depois que a Fórmula 1 voltou das férias, né, ele terminou em primeiro. É claro que não é só por causa dele. Tiveram alguns upgrades lá no carro, o carro claramente está performando melhor do que antes das férias, mas ele está extraindo aquilo que foi dado para ele, ou seja, os instrumentos foram entregues para o Max e ele está fazendo o melhor possível com ele. Claramente mostrou nesse final de semana. Esse final de semana ele passeou. O que eu achei extremamente interessante
foi naquela bagunça toda de bandeira vermelha lá na classificação. Se eu não me engano, a penúltima volta dele rápida, quando ele saiu de pneu médio. E daí ele não conseguiu encaixar uma volta tão boa, tanto que ele não tinha sido pole. E daí, a hora que deu a última bandeira vermelha, quando ele colocou o último jogo de pneu, ele saiu de pneu macio. E todo mundo já, no jogo anterior, já estava de pneu macio, ele era o único de jogo médio. Inclusive, não estava dando muita diferença entre pneu macio e pneu médio, e de repente a Red Bull adotou sair de pneu médio por X motivo. Só que daí, na hora que realmente contava, ele colocou tudo na linha e mandou ver, fez a pole. Encheu no meio segundo quase. Exatamente. Você falou da E o Lando, desculpa, claro. só para finalizar, esse era o momento que contava. Aí que tem a diferença entre os grandes campeões e quem é um ótimo piloto. O Lando precisava ter striked, sabe? Ele precisava estar lá na frente junto com o Max. E ele não estava. Eu tava pensando como explicar aqui pra galera que assiste, né, a diferença entre talvez o Max e qualquer outro piloto, sei lá. Se a gente pegar a melhor volta, pegar um dia de treino, assim, não tem pressão, não tem nada, todo mundo tem que acertar uma volta. A diferença do primeiro pro último na Fórmula 1 vai ser pouquíssima, vai ser de 2 décimos, talvez, entendeu? Vamos pegar uma pista normal, sei lá, pegar uma Silverstone da vida, não sei, uma pista que não é tão técnica, talvez. 2 décimos, chutando alto. No máximo meio segundo quando você vai para uma pista longa pra caramba. Mas eu até diria menos, sabe? Porque todos têm talentos, todos são rápidos ali, né? Todos já performaram. O Ocon, por exemplo, é um cara que ganhou a Fórmula 3 contra o Max. Tudo bem que o Ocon tá no segundo ano e o Max no primeiro, mas todos são rápidos. A diferença, né? Você pega um cara igual o Max, é que assim, você tem um percentual ali de você, nesse dia aí que a gente tá falando, todo mundo virou entre 2 décimos. Todo mundo extraiu 99% do seu talento, botou ali numa volta só. Só que quando você tá em momentos sob pressão, momentos onde você talvez tenha um pouco mais de dificuldade com o carro, ou você teve pouco tempo de treino, ou mudou o clima, choveu um pouco, ou tá secando a pista, quando junta todos esses fatores, o cara não performa aqueles 99% ou 100% do talento que ele é capaz, que ele tem ali, entendeu? Que é aí que tem a diferença de um cara igual o Max, um cara igual o Hamilton, sei lá, o Alonso, contra talvez um cara igual, sei, o resto dos pilotos. Porque eles ali, nessas variações que tem, sob pressão, você tem uma volta só, a classificação agora é a última volta, sua chance para passar pro Q3, uma última, sei lá, uma relargada para você ultrapassar alguém. Nesses momentos que contam, que você tem que performar, nem todos conseguem extrair 100% do seu potencial. E o Max, maioria das vezes, lógico que ele erra, ele é humano também, mas ele consegue sempre extrair tudo que ele é capaz. E você pega, né, o Norris, por exemplo, na classificação, não conseguiu extrair tudo. O Piastri cometeu vários erros. Você não vê o Max cometendo esse tipo de erro. Talvez ele vai cometer um erro numa largada, alguma coisa, vai uma vez ou outra, acontece. Que largada eu acho que não é o forte do Max, né? Lógico, é difícil falar hoje em dia se é o carro ou se é o piloto ali na hora porque é meio que as coisas são semi-automáticas, mas quando tem que fazer, é uma última volta, é uma classificação, é uma relargada, é uma largada que ele vai ter que ultrapassar por fora, ele sempre consegue fazer. E os outros não sempre. E aí que dá a diferença, não é que ele é mais rápido que os outros. Lógico, ele é rápido. Sempre que se botar 20 caras numa situação daquela, de uma pista limpa, sem pressão, sem nada, ele vai ser entre os 3 mais rápidos. Talvez tenha um Lando que acerta uma volta muito boa, um outro, aquilo. Mas quando você começa a colocar elementos de pressão? Exatamente. Elementos diferentes, variações de clima, de pressão, de não estar confortável com a pista. Pô, acabou de bater no treino, não fez o segundo treino, não fez o terceiro treino, vai direto para a classificação, essas coisas que ele realmente consegue continuar fazendo, né? Isso que a gente até tinha visto um pouco no Colapinto ano passado, né? Com pouca experiência, algumas coisas. No começo.
No começo, porque depois de umas 3 Não, tudo corridas, bem. isso daí foi embora porque ele não parou de bater. Sim, E continua mas por isso que a na gente mesma achou que ele situação. poderia E ser uma que ele coisa poderia ser especial. o novo, Mas exatamente. aí, não sei. Então, essa é a diferença do Max que a gente vê, que ele parece realmente, ele é um ET, mas ele é além de um ET, parece às vezes, entendeu? Ele realmente é fora da casa, assim, ele... Seria muito interessante botar um piloto bom do lado dele, seria, entendeu? Pra gente começar a realmente ver, porque ele tem pego pilotos muito jovens, isso, aquilo, pilotos, enfim, mas botar, sei lá, um Piastri do lado Um Leclerc. dele, um Leclerc, botar, não sei, o Alonso na época dele, né? Porque ele tá com 40 e poucos anos, é natural que reflexo do Alonso, essas coisas não estão, né? Igual um menino de 20 e poucos anos. Ah, mas essa é a diferença do Max pros outros, entendeu? A pessoa fica, ele tá com o melhor carro, isso, aquilo. Não é só isso, né? Ele aproveita sempre todos os momentos que ele consegue. E a gente não vê outros fazendo a mesma coisa que ele. É a diferença dos meninos e dos homens. Vocês acham possível uma virada no campeonato? Eu acho muito difícil. As duas pistas que ele ganhou agora são duas pistas que iam mais pro lado do carro dele, né? Que tinha um pouco arrasto, que era bom em velocidade de alta, em reta, em Monza ele dominou, aqui também. Eu não acho que o carro mudou antes das férias para agora, de update, essas coisas. Eu acho que, né, a Red Bull estaria sendo louca se ela tá focando em tentar ganhar esse campeonato e não focar no carro do ano que vem. Uhum. Porque, né, tá claro que o Max tá olhando para os horizontes aí nas opções de equipes para, se a Red Bull não performar logo mais, ele vai procurar um carro que vai ganhar um campeonato. Então, ó, na minha opinião, a Red Bull tá focando no carro do ano que vem, mas pegou duas pistas que caracteristicamente talvez ela seja melhor pro carro da Red Bull. Mas até aí você pode virar e falar, ok, eu entendo que Baku e Monza são parecidas, porque tem muita reta, mas Zandvoort, Não, mas a McLaren bem passeou diferente. lá. A McLaren passeou, mas o Max estava andando em quarto, quinto, sexto antes, daí a hora que ele voltou logo depois das férias, ele foi para Zandvoort, ele terminou em segunda. Ah, não, mas terminou em segundo ali por causa de estratégia, não foi velocidade, entendeu? Não, eu discordo um pouquinho de ter jogado completamente a toalha. De repente, eles fizeram alguns updates lá no carro, que claramente eles fizeram, e até visando a próxima temporada, e esses updates que eles fizeram, lógico que eles não se concentraram 200%, que eles querem entregar o melhor carro possível para ele no ano que vem, mas esses updates como performance já refletiram agora. Agora, se você perguntar para mim, jogou completamente a toalha? Eu acredito que não. Não, ninguém entra no final de semana jogando toalha, isso Então, não existe. É isso que eu tô Mas falando. você tem um orçamento fechado. Ou você pega esses 100 engenheiros, X engenheiros, e fica focando nesse ano, e você vai sacrificando naturalmente o ano que vem. Ou você pega esses caras, entenda, e você entende, aceita que a McLaren tem uma... Porque quando você desenha o carro para ela ser rápido na maioria das pistas que você corre. A maioria das pistas da Fórmula 1 são pistas que a gente chama tradicionais, que são pistas igual Barcelona, Silverstone, Interlagos, Qatar, sei lá, Bahrein, pistas, né? Aí tem as pistas um pouco diferentes. Pega Mônaco, Baku, Monza, enfim, tem algumas pistas que têm umas características um pouco diferentes. Que aí realmente talvez eles focaram no carro mais pra ser de sabe, igual na época que a Force India andava muito bem em Spa, não sei, porque era um carro que era muito bom de reta. Mas chegavam outras pistas, né, sei lá quem que era na época. Fisichella, por exemplo, É, foi pole position exatamente. e chegou em segundo em É. 2009. Mas então eu acho que quando voltar, qual que é a próxima prova? É Singapura, né? Próxima é Singapura. Singapura. É, uma pista de rua, um pouco diferente, mas vai estar muito quente. Na minha opinião, a Red Bull já vai sofrer mais, porque a McLaren tem um gerenciamento de pneus muito Melhor. bom, ela não consome os pneus tanto igual, ou não é de consumir, mas também o carro consegue trabalhar na temperatura mais baixa e o carro tem muito mais performance. E se ela gera mais downforce, proporcionalmente ela vai perder menos em relação a uma Red Bull a hora que for lá para Singapura, porque vai estar mais quente, vai estar todo mundo sofrendo um pouquinho, eles vão sofrer um pouquinho menos.
Ano passado o Lando ganhou tranquilo Com a prova, sobra. com sobras a prova do ano passado. Agora, voltando à pergunta que você tinha feito lá do campeonato, eu acho difícil, mas longe de ser impossível. Se você perguntar para mim qual a chance do Piastri perder para o Max hoje em dia, acho que a chance do Piastri ganhar é de 65% e a chance do Max ganhar é de 35%. Nunca. E o Eu Norris acho. no meio. Ah, o Norris eu acho que vai ser aquilo que... Não, vamos usar então... Ele vai acabar refletindo na briga dos dois, na minha opinião. Vamos usar o percentual McLaren contra o Max. A sua opinião, McLaren contra o Max, percentual. Há 2 corridas atrás, a McLaren tá o quê? 100 e poucos pontos, ou tava quase 100 pontos na frente. Ah, não, mais. Mas, então... Como equipe, bem. Não. Não. O Piastri... O Piastri. Sim. Ele caiu pra 67 Tá. agora, mas tava mais de 100. Tava mais de 100. Tá mais de Mais de 100. Sim. Já caiu pela metade. Só que esse número vira exponencial no momento que tira mais, sei lá, 20, 30 pontos, porque a pressão começa a crescer gigantescamente. É óbvio que o Piastri, a hora que ele vai colocar a cabecinha dele toda noite lá no travesseiro, vai virar e falar assim, nossa, eu cheguei a estar, eu nem lembro direito, mas 110 pontos na frente do Max, ou 100 pontos na frente do Max, agora eu só tô 20 pontos, agora eu só tô 30 pontos na frente. 30 pontos é uma corrida, é uma corrida que meu carro quebra, algo completamente fora do meu controle, e o Max, evidentemente, você está falando do melhor da Fórmula 1, ele pode chegar, ele pode me engolir. E daí aquela vantagem toda que eu tinha, que todo mundo estava dizendo que eu ia ser o novo campeão do mundo, tudo, isso daí foi embora em, sei lá, 3, 4 corridas. Hoje a diferença do Piastri 69. é de 69. Do Piastri pro Norris é de 25. 25 pontos. O Piastri tem 324, o Norris 299 e o Verstappen 255. Eu acho que a chance da McLaren ganhar é de 90 e... Vai botar 90% e do Max 10%. Com qualquer um dos dois pilotos. Sim. É que realmente a diferença é grande, faltam 7 corridas. Falta Singapura, Austin, México, Interlagos, Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tem sprint aí no meio também para somar uns pontinhos. O que eu acho engraçado é o seguinte, eu não lembro que grande prêmio foi, mas foi antes das férias, o Max performou, por algum motivo, ele performou muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver da Red Bull e do Max. Terminou a corrida, ele desceu do carro e ele falou assim, a gente não vai mais ganhar nenhuma corrida esse ano. Voltou das férias, eles terminaram em segundo, primeiro, fazendo 2 poles também, né? E é muito importante lembrar isso, não é que eles ganharam porque as 2 McLarens quebraram, eles ganharam on pace, ou seja, porque eles realmente andavam. Então, as coisas mudam muito rápido. O que mudou muito na Red Bull, e foi um pouco porque a Red Bull estava com um problema de transportar os dados do simulador para a corrida, para a pista de verdade. Eles mudaram um pouco essa abordagem, diminuíram um pouco ali a influência dos simuladores e que abriu uma janela também, inclusive, para o carro trabalhar. Esse fim de semana foi o fim de semana que a Red Bull mais somou pontos no ano, 33 pontos. Foi a corrida que o Tsunoda, o melhor resultado da Tsunoda desde o começo do ano. Desde o começo do ano, foi o que eles melhores conseguiram chegar. E o Helmut Marko falou um negócio que chamou muita atenção. Ó. Não acontece com frequência de um McLaren não terminar, mas sempre dizemos, temos que estar o mais próximo possível para deixá-los nervosos. Pronto. Ele resumiu aquilo que a gente estava comentando aqui. E você vê, onde que hoje a McLaren está errando muito? Pit stop. Você pega vários pit stops da McLaren hoje. O do Norris também não foi tão legal na corrida. O Norris não foi corrida. legal de novo nessa prova. Perdeu o quê? 2 segundos, Perdeu né? um tempo. Perdeu 2 segundos, ele perdeu 2 posições ali, que já seriam também outros pontos. São pontos, É. Exatamente. E aí você volta para outra prova também. Fizeram um levantamento, acho que são 6 ou 7 pit stops da McLaren, piores do que 2,2 segundos nas últimas 3 corridas. Isso só fazendo uma análise direta dos pilotos e da McLaren, se erra, se não erra. Agora, não vamos nem entrar no mérito da questão daquela brincadeira que eles fazem de papaya rules. Então, se a gente colocar isso in the mix, a situação pode piorar mais ainda, porque eles estão brincando lá de papaya rules, de repente aquela inversão que eles fizeram em Monza, vai ter gente chorando no final do ano. Eu acho que o papaya rules acaba assim que garantirem o construtor. Eles podiam ter garantido o construtor em Baku. Agora, esse final de semana. Não ganharam. Podem ganhar de novo agora. Tudo bem, só que eu acho que aí a hora que ganhar o construtor é tipo assim,
Concordo 100%. Agora tô mais... Concordo 100% com você, só que a gente está fazendo uma análise dos pilotos Não, aqui. sim, é que você colocou o Papaya Rules, como você disse, em the mix. Então, assim, Exatamente. é um fator que vai deixar de existir, possivelmente, no próximo domingo. Tá bom, mas de repente eles vão estar chorando por causa do Papaya Rules lá de Monza. Não sei. Para a equipe, pro Zac Brown, é mais importante ser campeão de pilotos ou de construtor? Sempre piloto. Não existe ser mais importante a equipe. Então daí não faz sentido, Então não faz sentido o Papaya Rules lá em Monza. Não, Papaya Rules não é para carros construtores. Papaya Rules é para, na minha opinião, e de novo, né? Eu não sei, esse Papaya Rules aí, não sei se é coisa de imprensa criou isso aí, ou eles falam que tem essas coisas, porque... Eles falam, é o Papaya Rules. Papaya Rules é pra manter calma dentro da equipe, pra não começar a zona de guerra lá, porque tem 2 pilotos bons. Quando você tem 2 pilotos bons, você tem que ter um certo acordo, certa regra, porque senão vira confusão e os dois vão se matar, igual meu pai e o Mansell em 86 e perderam o campeonato os dois pro Prost. Uhum. Então, eu acho que deve ter uma regra interna lá até tal corrida, até tal pontuação. Devem ter um certo número de regras que eles fizeram que todo mundo acordou, entendeu? Sabe uns prós e contras de não acontecer isso. Se não tivesse, o Piastri poderia estar mais na frente do campeonato, tudo, mas talvez poderiam acontecer outros ruídos. Não estou falando que é certo ou errado, tudo tem prós e contras. Então você fez uma regra, você fez uma tabela de como vai ser, até quando a gente vai se respeitar, isso, aquilo, depois de um certo ponto, faltando 5, 4, 2 corridas, sei lá, vocês podem se pegar, deve ter alguma coisa matemática, dependendo do terceiro lugar, eles devem ter um acordo entre eles, que todos estão acordados, que funciona desse jeito, porque você deixar no livre, pode acontecer coisas piores, isso eu não tenho certo nem errado, vão ter anos que é melhor, vão ter anos que é pior, mas é uma forma que todo mundo deve ter entrado num acordo lá, pilotos, engenheiros, chefe de equipe, todo mundo, eles estão mantendo a linha, porque quando você tem regras, é igual você assinar um contrato com uma equipe. Sei lá, estabeleceu todas as cláusulas, então não tem conversa. Se você assinar um contrato mal feito, aí gera um monte de dúvida e cria causa, igual qualquer contrato de qualquer termo. Então eu acho que o Papaya Rules serve para manter um pouco de ordem dentro da casa, entendeu? Porque você tem 2 pilotos, e o motivo maior é porque você tem 2 pilotos muito bons. Então, quando você tem 2 pilotos muito bons, para não ter situações Alonso, Hamilton... O próprio Hamilton Hamilton, Rosberg, meu pai, Mansell, Senna e Prost. Se você não tem regras bem feitas, a chance de dar alguma coisa é alta. Até aí eu posso ser advogado do diabo e virar e falar assim, você tem 2 pilotos muito bons dentro da McLaren. Realmente, o nosso talento do Piastri é gigantesco, o talento do Norris também é gigantesco, de características diferentes, só que não entregaram esse final de semana, por um motivo ou outro. Mas aí o Papaya Rules não fez diferença nenhuma. Eu sei, agora eu estou entrando em outra questão. O Max chegou lá e entregou. Tá bom, mas aí a gente tá falando de outra coisa, tá falando se esse negócio de Papaya Rules, se é uma coisa que vale a pena ter, se não vale. E tem uma coisa curiosa, eu vi um levantamento, eu devia ter anotado todos os dados, não fiz isso, culpa minha aqui, mas proporcionalmente, na história da Fórmula 1, a McLaren de hoje, ela tá fazendo, até antes da prova de Baku, tá? Daí teria que fazer a conta de novo depois de Baku, mas antes de Baku, era o 4º maior domínio de uma equipe em pontos em relação à segunda colocada de equipe da história da Fórmula 1. Mas aí também tem a proporção de pontuação. Não, é percentual, não é absoluto. Porque assim, nós tivemos ao longo da história vários... Mudança de pontos, mudança de pontuação, tudo. A maior da história é a McLaren, em relação a de 88, em relação à segunda equipe colocada. E aí vai ter na proporção. A Red Bull, que ganhou 21 de 22 provas, é a 5ª. Como assim? Porque sei lá, sempre a mesma equipe chegava tipo, lá em terceiro e quarto, então a proporção de pontos entendi. Entendeu? O gap era menor. O gap era menor, porque hoje tá mais menos pontos. Porque hoje tá mais competitivo, então tem mais equipes chegando. Às vezes naquela época tinha uma equipe dominando, mas e o Pérez foi vice-campeão, mas assim... Por poucos pontos. Por poucos pontos pro terceiro colocado. Então, proporcionalmente... Entendi. Era a Mercedes...
ela tem o nono e o 10º. Maior, assim, discrepância para a segunda. Entendi. naqueles É porque domínios os carros são muito mais fiéis que eu digo, não, são muito mais reliables, né? São confiáveis. confiáveis, né? Naquela época tinha muito mais quebra, mudava muito mais. Mas foi curioso ver isso daí. Se realmente a McLaren perder esse título de pilotos, vai ser uma. Acho que vai ser a maior zebra da história da Fórmula 1, essa daí, entre pilotos. Seguindo outros assuntos, falando muito de Max, McLaren. E o Russell, hein? Belo pódio do Russell, hein? Você tá todo felizinho porque você colocou ele em Coloquei, eu queria que ele fosse terceiro, É, eu mas... Por isso tá com Mas eu acho que você fez menos pontos que a gente. Fiz menos pontos que vocês. É, de novo. Deixa eu atualizar aqui o bolão, mas... Mas Mas teve gente que falou que um piloto ia chegar lá na posição aleatória e o cara foi pro pódio. eu sabia que isso. O único campeão, o campeão mundial do bolão aqui, né? Do bolão depois a gente vai falar do assunto bolão aqui, mas... Russell tá entregando aquilo que ele entregou a temporada inteira, aquilo que eu tenho certeza que o Toto tá esperando dele. E, de novo, o Antonelli fez uma corrida muito boa, sem dúvida nenhuma, fez uma corrida muito boa, só que o Antonelli claramente estava na frente dele e acabou chegando atrás do Russell. O Russell fez uma ótima prova, se aproveitou muito bem de alguns momentos da corrida, acho que pela leitura de um piloto que tem mais experiência do que o Kimi, que tem menos experiência, mas mais uma vez provou. Eu acho que o delta entre os dois pilotos lá da Mercedes, e você quer saber? Eu torço muito que aquele rumor que a gente está ouvindo, Sainz de repente ir para lá e de repente colocar o Kimi em outra equipe por uma temporada, daí eventualmente voltar para lá, eu espero que isso aconteça. Eu não vi nada sobre isso, mas... Não, eu vi isso daí. Realmente o Kimi tá começando a talvez não impressionar, porque a gente sabe que no começo é muito... Ele tem uma temporada de Fórmula 2, que é muito pouco, né? Não fez a Fórmula 3 internacional, fez uma mais regional lá, antes de ir pra Fórmula 2. Realmente subiu muito rápido. Porém, né, geralmente você vê as primeiras corridas, talvez tentando se atrapalhando um pouquinho, e vai pegando, e quando tem oportunidade vai andar mais rápido que o Russell, mas ele não tem mostrado isso, parece que ele estagnou um pouquinho, entendeu? E o Russell continua entregando. Eu acho que o Russell não classificou na frente dele, só andou melhor no sábado, porque ele tava mal. Na sexta-feira ele já tava doente. Aí foi melhorando durante o final de semana, mas claramente na corrida ele era muito mais forte. O gap ainda, o delta tá muito grande entre os dois, né? Não sei, lógico, também é uma pista que o Antonelli foi ano passado, né, na Fórmula 2. Sim. Mas, não sei, eu tô começando a achar que acho que a gente até pode fazer análise de outro jeito, né? Se a Mercedes está achando que eles vão brigar pelo título mundial com essa dupla de piloto, eu digo mais pelo Kimi, entendeu? Não, se tivesse Eles estão muito aquém daquilo que, por exemplo, se você fizer uma média da McLaren, o Piastri e o Lando estão anos-luz na frente. Como dupla. Acho que o Russell bate, a média da dupla. O Russell bate roda com os dois, eu acho. Também concordo. Mas eu acho que se a Mercedes tivesse a oportunidade de pegar outro cara, eu acho que tá na hora de começar a pensar em fazer isso e concretizar isso, porque né, eu não sei. Óbvio que eles têm muito mais informações, eles botam o menino no simulador, eles estão lá do lado do menino no dia a dia, eles sabem muito melhor que a gente. Mas, olhando pela TV, não parece ele ter aquela estrela igual o Hamilton tinha no começo, igual o Max teve, igual esses grandes caras tiveram quando começaram. Ele não parece ter isso. A Mercedes está brigando, só para pontuar aqui, com a Ferrari pelo segundo lugar dos construtores, a diferença é de 4 pontos a favor da Mercedes. 290 a 286. Tudo bem, mas a maioria desses pontos vieram do Russell. Sim, O Russell tem, se eu não me engano, 7 pódios. São 7 pódios, então, 212 pontos. Então, o Antonelli tem um pódio, 78. Tá bem grande a diferença. Não é que o Russell tem 3 pódios, 4 pódios, pela experiência dele, enfim. É óbvio que também você jogar o moleque com a idade dele na Fórmula 1...
com zero experiência praticamente, esperar que ele vá tão bem que nem o Russell, de repente é pedir um pouco demais, mas numa organização do tamanho da Mercedes, você vai ficar dando chance até quando? Você vai arriscar entrar em outra temporada, não, ele ainda está aprendendo. Eu não lembro do Hamilton aprendendo muito quando ele entrou no primeiro ano dele lá na McLaren. O grande problema para mim foi o Toto, principalmente o Toto, com a comparação de, o Antonelli é o novo... Não, mas independente dele ser... Não, você coloca uma pressão, você começa ele a comparar. terminou em sexto no campeonato de Mas GP2 no ano passado. Coloca... Tudo bem, a gente pode falar 1 milhão de coisas, não aconteceu isso, teve azar, mas terminou em sexto. Em sexto. Tá, aí, se você pegar na história da Fórmula 2... Não, Fórmula até 3, aí, então... GP2, Fórmula 3000 e Fórmula 2, só 2 campeões foram campeões mundiais. Na história. Tudo bem, só que os outros, eles estavam batendo na porta, eles estavam entre os 3 primeiros lá na GP2, entre os 2 primeiros lá na GP2, eles não estavam em, sei lá, bagagésimo lá na GP2. O Rio não foi tão bem na Fórmula 3000. Concordo, o Rio não foi tão bem na Fórmula 3000, eu tenho a minha opinião a respeito, ele era extremamente dedicado, extremamente esforçado. Eu não acho que ele tem aquele talento natural, não acho. E ele soube aproveitar de um carro que tinha uma supremacia em relação aos outros para a época dele. Por isso que ele foi campeão do mundo. Mérito dele, quero deixar bem claro. Muito bem, aplausos. Teriam outros pilotos que talvez não teriam a mesma capacidade de fazer aquilo que ele fez. Só que se você perguntar para mim... Se for comparar ele com pilotos atuais, eu botaria ele no nível Sainz. Eu diria que de Sainz para menos. Sainz para menos. Eu tava querendo ser gente boa para não te ofender. Aí beleza. Para mim ofender, não tem nada a ver com não sei, porque quando você discorda, você fica meio bravo. Aí, sei lá. Mas eu acho que botaram a pressão do menino assim, o menino é o novo... A nova bola. Um Ocon. Talvez, não sei. Enfim. Não, mas eu acho que independente da pressão que eles vão colocar nele, a pressão dele tá numa equipe muito boa, uma das 4 grandes, entendeu? Se ele tivesse entrando numa Haas, numa Alpine, alguma coisa, não seria muito diferente, mas também ele não estaria, talvez, contra um Russell, estaria contra um piloto talvez um pouco inferior. Mas, de qualquer forma, independente da pressão que colocaram, a expectativa que tinham nele, independente disso, ele não impressionou hora nenhuma, entendeu? Diferente, como a gente já falou, do Hamilton, do Alonso, do Max, esses caras quando entraram, né? Especialmente o Hamilton quando entrou, contra, na época, o mais foda que era o Alonso, ele bateu roda todo final de semana, entendeu? Hoje em dia o Hamilton já não tem a mesma dedicação, não tem a mesma vontade, passou, entendeu? Ele já foi muito bom. Eu acho que ele não tem mais aquela fome, aquela faca nos dentes, aquela vontade que ele tinha no começo. Não tem um fogo dentro dele. Não tem, acabou, morreu. Diferente do Alonso que ainda tem, entendeu? São características diferentes. Eu não tô falando que um é melhor que o outro. Mas, definitivamente, o Hamilton no começo da carreira dele era de outro planeta. A gente tá voltando àquela coisa, vocês até comentaram, não é querer comparar, mas estamos comparando de novo. A gente tá comparando o Antonelli, com... vocês compararam o Antonelli, a mesma frase, com o Alonso, com o Hamilton e com o Max. Mas a gente tá se baseando naquilo que todo mundo fala dele. Ele não é o novo Senna, ele não é o novo Jesus Cristo, ele não é o novo isso, não é o novo foi aquilo. Ter falado isso daí, não preciso colocar esse moleque porque... Mas todo piloto novo que você contrata, você tira muito cedo isso, aquilo, tem algum motivo, você acha que ele tem uma estrela diferenciada. Mas a partir do momento que você começa a colocar, que nem, sei lá, você pega aqui qualquer esporte, o menino é o novo Pelé, o menino é o novo não sei o quê. Pronto, já tem uma carga excessiva ali que já... E você querer comparar com os cares que são os melhores da história... Mas você nunca vai... Difícil. Você como chefe de equipe ou prospectando novos atletas, você nunca vai olhar pro cara e falar, beleza, esse aí vai ser um futuro Colapinto. Não, né? Você acha, você vê um negócio diferente, esse cara tem chance de ser um novo... Um cara foda. Você não fica, esse cara vou pegar esse cara da Fórmula 2 que ele vai ser o próximo Gasly, o próximo Ocon. Mas, por exemplo, Gabriel Bortoleto. A gente não fala em nenhum momento que o Gabriel Bortoleto é o novo Senna. Mas... E é um cara bom, é um cara de talento, a gente não faz essa comparação.
E o mundo da Fórmula 1 não pega a comparação, pô, o Gabriel Bortoleto é o novo Senna. Porque talvez ele não seja o novo Senna. É simple as that. Talvez ele seja uma pessoa que eu imagino que sim, de talento enorme, gigantesco, que de repente, se colocar ele num carro extremamente competitivo... E é um cara que entrega resultados ele vai- melhores do isso que... que eu ia falar, isso que eu ia falar. Ele vai entregar. Agora, você usar a palavra ele é o novo Senna é meio pesado, porque quantos Ayrtons aparecem na história da Fórmula 1? A gente pode contar. É a mesma coisa do Antonelli. Mas aí o Antonelli, Então, ele tá numa equipe que tá performando, brigando por pódio de vez em quando. É a mesma coisa, se a gente tivesse pego o Antonelli e colocado ele, igual eu tinha falado um pouco atrás, colocar ele do lado do Hülkenberg, e ele estivesse andando ali, ele não tá nas top... Ele não tá no spotlight. Ele não dá não tá no holofote da frente, que quando erra aparece muito e quando acerta aparece muito. Ele tá ali no escuro. Então o Gabriel, com certeza, no dia que ele andar numa dessas equipes da frente, aí sim, toda vez que ele der uma errada, der uma mancada, que acontece, todo mundo, o pessoal, o que aconteceu? A e pressão também, vai ser diferente. e quando em cima acertar dele. também, vai, Sim, caramba, pode ser o próximo Max, entendeu? Então, assim, é diferente a pressão que você tem quando você está andando com equipes que você não é obrigado a performar, mas você tem um companheiro de equipe que tá ali, fez 7 pódios no ano, contra, né, acho que a comparação é, tipo, beleza, o cara fez 7 pódios no ano, o Hülkenberg marcou 7 vezes na pontuação, entendeu? Essa é a comparação dessas equipes. Então, eu acho que pro Gabriel tá muito melhor agora, porque ele tá conseguindo aprender sem tanto peso nas costas dele, diferente do Antonelli, que ele tá segurando um caminhão em cima dele, porque é uma equipe de ponta, um Russell que é um piloto muito bom também, e ele tá sendo comparado toda hora, né? Porque ele subiu rápido numa equipe, uma das melhores equipes. Veremos como que vai ser o 2026, então, de Kimi Antonelli. O Russell, destacado aqui no fim de semana, ele passou mal, como vocês comentaram aqui, falou que se fosse, por exemplo, Singapura, ele não ia conseguir correr pelo desgaste da pista, mas fez uma prova muito boa. Quem também fez uma prova muito boa, Carlos Sainz. Disse que foi o melhor pódio da carreira dele, o Carlos Sainz. Para mim, acho que não foi nem a prova, acho que foi a classificação. A classificação dele me chamou muito a atenção. E aquela hora que ele fez o tempo dele no Q3, que tava garoando, ou tá, sabe, que você viu um monte de gente meio que se estranhando na pista, rodando, batendo, enfim, bandeira vermelha, tudo. E, se eu não me engano, acho que ele só virou 2 ou 3 décimos mais lento do que a volta dele mais rápida. 2 ou 3 décimos numa volta de 1 minuto e 41 é praticamente nada. E, de novo, ele entregou na hora que precisava. Eu acho que, voltando ao começo do nosso programa hoje, isso que faltou nos pilotos da McLaren esse final de semana. Eu espero que isso daí mude até o final do ano. Enfim, é problema deles, mas faltou a entrega no momento que realmente ia fazer uma diferença. O Sainz entregou esse final de semana. Ele teve a oportunidade, ao contrário do Albon. O Albon bateu sozinho na primeira curva, na classificação, e lenhou o carro, teve que abandonar, de repente ele poderia estar no pódio junto com o Sainz. Bateu depois um colapinto na prova também, né? Mas daí entra uma série de outros fatores, porque o companheiro teu de equipe já tá largando na primeira fila, primeira coisa que passa pela tua cabeça, nossa, poderia ter sido eu, ele tá naquela frustração gigantesca, daí provavelmente ele tava num pace muito mais rápido do que no caso lá do colapinto, e enfim, ele tentou enfiar o carro dele claramente num espaço que não existia. Tá, e o Sainz entregando o primeiro pódio da Williams desde Spa 2021, que foi aquela prova que deram 2 voltas atrás do safety car. E o Russell, né? Com o Russell, exatamente, chegou ali. Sentido. Quero saber a opinião de vocês aí também. Eu esqueci de pedir ali o like no vídeo e a opinião de vocês sobre os outros assuntos. Já tava tomando advertência aqui da Cal ali, que eu esqueci de colocar isso daí. Então like no vídeo ali, senão eu vou tomar outra bronca. Um time que não entregou também esse fim de semana foi a Ferrari ali, que teve já um ruído depois do Papaya Rules da Ferrari ali, de trocar a posição do Hamilton com o Leclerc, e no final não trocaram de novo a posição, e o Leclerc falou, pode curtir teu 8º lugar.
A Ferrari é uma que abandonou completamente o campeonato já esse ano aqui. Os caras correram Monza com a asa traseira do ano passado, por exemplo. Tipo, vamos... Eu acho que eles ainda têm um sonho de dar um campeonato pro... Bom, eles têm o sonho de ganhar um campeonato, né? Desde o Kimi, Sim. em 2007. Mas, né? A pressão deve estar alta neles, pra performar o ano que vem, né? E a chance deles de virar o jogo, porque o ano que vem muda tudo, muda o regulamento, então é a oportunidade que eles têm agora de recomeçar tudo do zero. Então, começar com o pé direito ali. Então, realmente é abandonar o projeto atual. E você pode ter certeza que essas conversas, de vez em quando, que a gente escuta do Lewis, não, precisam colocar outro piloto para guiar no meu lugar, eu não estou conseguindo entregar isso, aquilo, ajudar a Ferrari não ajuda. Porque você imagina eles trabalhando 24 horas por dia, tentando extrair o máximo do carro. E o piloto deles, ou seja, quem representa a marca deles, está virando, não, é melhor colocar outro cara, hein? Daí, quem tá tentando desenvolver o carro vai ficar pensando, mas o que eu tô fazendo aqui até 3 horas da manhã para tentar melhorar o carro? Eu entendo a frustração dele, eu entendo por que ele tá falando isso, só que, infelizmente, ele é uma figura pública. E tem coisas que em público você simplesmente não pode falar. Fim de papo. O negócio da Red Bull que passou batida aqui, a gente tá gravando o programa na segunda-feira. Oficialmente, hoje, o Christian Horner tá saindo da Red Bull. Mas já foi anunciado isso. Não, oficialmente na segunda, tipo, hoje, estamos gravando aqui no dia 22 de setembro, é o dia oficial da saída dele da Red Bull. Então pode assinar com outra equipe, pode, enfim. Ele tá mandando texto pra você ainda ou não? Do quê? Não, sei lá, de alguma coisa. Ele mandou pra você, lembra, há um ano atrás, 1 ano e meio, quando foi dito alguma coisa aqui no programa, que ele mandou um texto pra você. Não, acho que ele tá preocupado com outras coisas. Onde gastar os 100 milhões que ele Vai ganhar uma vai botar no bolada, bolso. e vai ganhar uma bolada legal mesmo. A gente vai falar do Gabriel Bortoleto daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, aproveitar até uma pergunta aqui de um pessoal que mandou no nosso chat aqui, do The Webers. Ele comentou sobre se o Nelsinho acabou pilotando ali o Brabham BT52, o Nelson, numa outra ocasião. Quer saber do Chris se você chegou a pilotar algum carro da Copersucar, algum carro do Emerson também. Como que foi a emoção para os dois de pilotar um carro do pai, do tio, não sei se o Chris chegou a andar com algum do Nelsinho, se andou com algum do Emerson. Eu andei com o F1. O F1 Copersucar. O F1 restaurado, exatamente. Não, esse é o 3. Não, Tá esse é o 1 já modificado. Tá. Mas eu andei com o primeiro. E aí, como que foi? Foi muito emocionante, porque era o carro do meu pai. Que teu pai correu, inclusive. Exatamente, e foi o primeiro Fórmula 1 que ele construiu. Então teve o lado piloto, sim, teve aquela ligação pai, filho, piloto, e ao mesmo tempo teve a ligação, nossa, esse foi o filho do meu pai, ele construiu esse carro. Então foi muito legal. E eu lembro que no dia eu tive uma admiração, o meu respeito pelo pessoal daquela época lá mudou radicalmente, porque, tudo bem, você vai falar, o carro era muito mais lento em curva, sim, concordo, era muito mais lento em aproximação de curva, onde você freava, sei lá, você freava na placa do 100 naquela época, hoje em dia você freia nos 40, por exemplo, 50, só que a velocidade no final da reta era inferior a hoje em dia, mas não era muito inferior. Não é que o carro chegava a 150 por hora e hoje em dia chega a 330. Se hoje em dia chega a 330, naquela época chegava a 290, 300, por aí. Então, você está sentado num carro onde a proteção é praticamente zero, né? Porque hoje em dia você está num habitáculo de carbono inteiro, com ralo na tua frente. A gente está falando de outro mundo. Naquela época era tanque de combustível nas costas, do lado e em cima, ou seja, você sentava num monocoque de alumínio e tinha uma casquinha de fibra de vidro. Cercado de gasolina. Cercado de gasolina, exatamente.
De novo, volta aquilo que o Emerson comentou Sim. quando ele veio aqui no programa, né? Primeiro briefing do ano ele entrava, olhava para direita, para esquerda e falava: qual desses 3 não vão estar aqui com a gente no final do ano? Era a realidade. E onde foi? Foi aqui em Interlagos. Aqui em Interlagos? Aqui em Interlagos. No mesmo dia andou meu pai, o Ingo Tá, e eu. legal. E você andou aonde, Nelsinho? O meu foi Bom, eu andei algumas vezes. Eu andei em Monza com M1. Mas em qual deles você andou? Em No qual dos Monza M1. Goodwood andei com Williams. Silverstone andei com Fórmula 3 do meu pai. Ah, bom, se contar Goodwood, desculpa te interromper, se contar Goodwood, eu andei no Penske do Emerson também lá. No Pense do Emerson? É. Aí eu andei no BT52. A BMW me deu de presente de aniversário. Tem que uns 10 anos, por aí. Eles me levaram para uma montanha, enfim, na Áustria. E aí pararam o caminhão do lado, foi meio que surpresa. E aí tinha lá o BT52, o M1 e o carro de Le Mans, aquele McLaren BMW. Os 3 para eu ficar andando lá. Tem até umas imagens na internet se colocar. Então, andei nos 3 esse dia, foi bem legal também. Mesma sensação ali, parece que você tava em outra realidade. Não precisa nem andar, só de vez dá pra, né? Carro com muita potência. Né, era mais parecido com MotoGP que com qualquer outra coisa, né? Segurança mínima, velocidade, muita potência. É o que eu digo, né? Naquela época, não era o cara ser... As qualidades de hoje, né? Daquela acesso do Max, né? De acertar tudo, ser muito agressivo. Você faz isso sem passar nunca na sua cabeça o medo de botar por fora, por exemplo, aquela batida dele do Hamilton em Silverstone, na Copse. Hoje em dia não existe mais aquele... Não passa na sua cabeça hora nenhuma, né, de você fazer a curva por fora, encostar e ter o medo de morrer. Isso não passa na cabeça dos pilotos, porque os carros estão em outra geração muito mais segura. Naquela época, quando fazia as ultrapassagens, quando você... Uma volta de classificação que o carro tinha 300, 400 cavalos a mais, pneu que durava 2 voltas. E era assim, pneu que durava 2 voltas sem conhecer o pneu, né? Pode ser que dependendo da velocidade, do tanto de downforce, porque o carro chegava, sei lá, 30 km a mais no final da reta. Outras coisas poderiam acontecer também, né? De estourar um pneu, de uma asa traseira arrancar, como já aconteceu, por você tá fazendo volta. Enfim... Você tinha outros elementos que eram muito mais perigosos. Então, naquela época, não era, como eu digo, era você calcular o tanto de risco que você tomava, entendeu? Sempre que você fazia uma freada forte num lugar que não tinha área de escape, que nas pistas antigamente não tinha tanta área de escape igual tem hoje em dia, que é obrigatório, né? E você tinha que ter aquele... Passava outros medos por dentro de você, né? Então, as características, as qualidades dos pilotos na minha época, eles eram heróis. Diferente que hoje, que são atletas muito talentosos. Lógico que tinha que ter talento naquela época, mas tinha um fator herói que tinha naquela época lá, Jim Clark, Jack Stewart, James Hunt, Lauda, Emerson, que hoje em dia não tem esse fator herói, entendeu? Qualquer um, entre aspas, né? Qualquer um consegue acelerar, porque se bater, bateu, arruma o carro. Para acontecer alguma coisa com o piloto, tem que ser um azar, assim, gigantesco, né? Então, essa é a grande diferença que, né? E meu pai não concorda. Eu falo essas coisas pro meu pai, ele não concorda. Não, ninguém não passava isso na cabeça dos pilotos naquela época. Eu falo, pai, talvez você você se acostumou tanto com aquilo. Meio anestesiado, assim. Não é que é anestesiado, é que às vezes aquele... Não vou dizer medo, né? Mas aquela frio na barriga que aquela época dava, ele acha normal, que hoje em dia não existe aquele frio na barriga. Não. Seu frio na barriga hoje em dia é de você estragar o carro, e aí tem a questão teto de gasto, você perder seu emprego. Naquela época, o frio na barriga era... Vou machucar. Então, é diferente. Então, e acho que ele... Hoje em dia, você não pilota com medo de se machucar, você pilota com medo de perder emprego, ou medo de... o carro não ficar pronto para a próxima sessão. Naquela época você tinha um carro reserva que você entrava.
Mas o medo era você não andar mais, nunca mais, entendeu? De bater e se machucar de verdade. Tá aí, curiosidades então de uma outra era da Fórmula 1 por pilotos dessa geração mais próximas que nós tivemos aqui. E claro, lembrando que esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Tá precisando de peça para o seu carro? Peça é na Pit Stop, você tem todas as facilidades de comprar sua peça em uma loja, por site ou pelo WhatsApp. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop de hoje, pedindo mais uma vez o like no vídeo para você se inscrever no canal aqui. E os membros também aqui, mais uma vez, obrigado aos membros. O Ike Nodari, me falaram aqui que ele entrou em contato, então ganhou o prêmio da semana passada, o Nodari, boa. O Nodari ele foi no Samp Sky, aliás, Samp Sky, mais uma vez lembrando, já estamos com os ingressos à venda, dia 10 de novembro. 10 de novembro do Cris. Quem que é o vencedor da semana, Cal? O número de 1 a 216. 200. 200. Quem que é o 200? Rufem os tambores. É pra hoje. Tranquilo, Cal, tá sempre... As pessoas são um pouco ansiosas. Luiz Gustavo Pavone. Pavone. Luiz Gustavo Pavone. Entre em contato no nosso Instagram para poder ganhar o seu prêmio da semana. Um prêmio surpresa essa semana aqui, que a gente vai dar para os membros. E, aliás, para o pessoal do Samp Sky, começaram a separar os prêmios já. Até eu vou virar membro do canal. Hã? Vai mostrar? Não, suspense. Não. Suspense. Tem um negócio legal. Pô, eu vou querer concorrer. Eu tô quase comprando uns 3 ingressos fake aqui, levando só pra entrar pra concorrer ali. Antes de falar do Gabriel Bortoleto, vocês viram o cara da Fórmula 2 lá, o Roman Stanek? Gente, que barbeiragem o cara fez. Coloca no YouTube lá, Tem procura. no Instagram também, coloquei No um Instagram, vídeo, no meu, tá no seu? Thiago Alves, cara. Coloca no Thiago, dá uma olhada na barbeiragem que ele Nossa fez. Esse Senhora. devia estar Quanto tempo de gancho pra até ele? o final do ano. Mínimo até o final do ano. E assim, 22 pontos na carteira lá da FIA. Que já toma uma corrida no outro ano. É, Não, já começa negativo. Já começa negativo no outro ano. não, aquilo ali que ele fez. A galera dos simuladores tem uma série de vídeos no YouTube, o Max deve ver. É o iRace Idiots of the Week. É assim, dava pra entrar perfeitamente naquela... Impressionante que o cara fez ali. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente não vai falar aqui, vocês vão pesquisar e Isso. vão olhar. Que vale a pena. Gabriel Bortoleto. O que vocês acharam do fim de semana do Gabriel? Achei bem sólido ali de novo. Sólido, de novo, difícil, com o carro, né? Talvez não Me era um... surpreendeu até ir pro Q2. Eu achei que eles iam parar no Q1. Não, o bom do final de semana é que ele cravou de novo o Hulk, né? Ele tá na frente, tá na vantagem, tá 60%. Considerando as sprints, tá 13-7. Quase o dobro. É, então, realmente nesse ponto, muito bom. É onde tá me impressionando muito mais que nas corridas. Uhum. Eu nunca E na imaginei, corrida se você e- perguntasse pra mim, tanto que se Sim. você voltar aquele episódio que a gente gravou no começo do ano, eu nunca imaginei que ele fosse ser mais rápido que o Hulk. O Hulk não larga na frente do Gabriel desde o Canadá. Então uma sequência direto desde o Canadá. Eu acho que daqui pro final do ano vai ser, se zerar, faltam quantas corridas? 7. 7. Eu acho que o Gabriel, só de classificação, vai ser no mínimo 4 na frente do Hulk, no mínimo. 7 e ainda tem acho que mais 3 sprints aqui nessa. Eu acho que 60% no mínimo vai ser na frente do Hulk ainda. E em corridas, encostou. Tá 10-9 pro Huckenberg. Lembrando que o Hulk não largou em Monza. Então tá encostando ali o Gabriel. O Gabriel tá... O que você achou, Cris? Eu achei que claramente ele continua impressionando na classificação de novo. Vou acabar de falar aquilo que eu acabei de mencionar, é onde mais me impressionou. A corrida, eu acho que não depende um pouco só dele. Sim, é ele que está conduzindo o carro, porém tem o fator experiência. Na hora da classificação é meio que velocidade pura. Ou você tem, ou você não tem. Você consegue melhorar a tua velocidade? Você consegue extrair um pouco mais do carro? Consegue. Só que o delta comparado com do jeito que você enxerga a corrida é muito menor na classificação do que durante a prova. Então, o fato dele estar indo tão bem nas classificações, ainda mais do lado do Hülkenberg, que é extremamente conceituado como o one lap guy, entendeu? O cara que dá uma volta, consegue extrair o máximo possível do carro, é muito bom.
E eu acho que a gente tá vendo uma tendência do Gabriel, tanto corrida quanto classificação, de ser o cara agora da Sauber. Coisa que era bem diferente no começo do ano, lembra? No começo do ano, as primeiras 2, 3 corridas foram um pouco mais, eu diria que delicadas para ele, foram um pouco mais complicadas, mas daí, a partir do momento que ele entrou num ritmo, sabe, ele só veio melhorando. E vou voltar a falar o que a gente já comentou. Me lembra muito o campeonato dele de GP2. O campeonato dele de GP2, ele começou... será que vai dar? Será que vai ser legal? Inclusive teve uma série de problemas de largada, daí eles voltaram para casa, deram uma reanalisada em tudo. A partir do momento que meio que virou a chavinha, ele virou um monstro no campeonato de GP2, do mesmo jeito que ele está indo muito bem hoje em dia na Fórmula 1. Agora, para entrar na categoria ET como ele mesmo, é realmente para os grandes, mas que ele está indo numa crescente e que está numa situação muito boa hoje em dia na Fórmula 1, ele está. Eu gosto quando vocês falam campeonato da GP2, é que nem aquele texto que você me manda lá, coloca lá Toro Rosso também. Eu gosto dessas referências mais antigas aqui dos caras. Não, mas não é GP2? É Fórmula 2. Ah, desculpa. Não, Não, você pode falar Fórmula 3000. exatamente. É a mesma coisa. Eu deveria ter falado Fórmula 3000, mas tá bom. Fórmula 2, então desculpa aí, pessoal. Foi mal. Eu acho legal essas referências de... Na verdade, a referência dele devia ser Fórmula 2, né? Porque na época dele era Fórmula 2. Não, na Sim. minha época era 3000. Na época do meu pai era Fórmula 2. Não, uns 70 e poucos era Fórmula 2, foi Não, até só que- quando? Pô, mas Só a que não foi Fórmula- 70. Mas a Fórmula 2, a antiga, essa que o Nelson estava comentando, se me corrija se estiver errado, mas ela era meio uma Xfinity Series, não era? Tipo, Era uma Não, mais é a isso mini mesmo. Fórmula 1. Era uma mini Fórmula 1. É. Sim. Tanto que sempre foi uma mini Fórmula 1. Uhum. Só que eu acho que conceitualmente eles criaram, às vezes, distâncias maiores entre a 3000, ou GP2, ou Fórmula 2 de hoje em dia, para a Fórmula 1 em relação àquilo que era na década de 70. Tanto que tinha uma série de pilotos que corriam nas duas. O Jim Clark. O próprio Clark, exatamente. O Clark faleceu guiando um carro de Fórmula 2 e não guiando um carro de Fórmula 1. Bom, não era para ele ter falecido de qualquer jeito, Sim. mas enfim, infelizmente foi assim que ele foi embora. Mas eu acho que isso, ao longo dos anos, eles foram criando esse delta que às vezes estava mais próximo, às vezes estava mais longe, mas como o tempo de diferença que tinha entre os carros, eu acho que não mudou muito. Sim, tiveram alguns anos que era maior a diferença, outros que era menor, mas o estágio, ou seja, para você passar de uma categoria para outra, você vindo da Fórmula 3, Fórmula 2, e para eventualmente chegar na Fórmula 1, eu acho que essas diferenças de estágio sempre foram perfeitas do jeito que elas foram. Boa. Tá aí, então, para vocês, resultados do Gabriel Bortoleto. A Fórmula 1 folga essa semana e volta só depois em Singapura. Eu achava que a corrida era essa semana. Eu tinha até colocado meu palpite do bolão aqui. Vou arriscar para o Cris não colar. Aqui, se bem que vai querer colar o último também, né? Não é legal isso daí. Bolão nosso aqui. Tivemos Christian e Nelsinho somaram 6 pontos, porque vocês cravaram o Pole e o Max como vitoriosos. E eu fiz 5 pontos, que eu também acertei a Pole e acertei aleatoriamente o Russell e o Max no pódio. Então o Chris tem 118 pontos, Nelsinho tem 116 pontos e eu tenho 104 pontos. Estamos aqui. Ou seja, No você é o lanterninha. Sou o terceiro colocado. Tô no pódio ainda. E o Chris, a busca do primeiro campeonato dele. Tô no pódio aqui. IMSA em Indianápolis, tivemos a prova em que o Nasser não se deu bem ali, Cris. Não foi bem o resultado do Felipe Nasser, com uma situação delicada no campeonato. Foi uma situação, colocou ele numa situação delicada no campeonato. Eu acho que a bagunça toda começou, eu assistindo a corrida, o Tandy, eu acho que antes deu uma forçada bem grande em cima daquele carro de GT, que era a Ferrari, inclusive acharam que era o Serrinha, mas na verdade era o carro do Calado, se eu não me engano. E
E daí agora só falta uma corrida para É a terminar. Petit Le Mans, né? Exatamente, Petit Le Mans para terminar a temporada. Agora, falar, esse não vai ser o ano do Nasser, tudo bem, se não for o ano do Nasser, ele vai terminar em segundo. Ok, mesmo assim, terminando em segundo é um ótimo resultado, principalmente considerando que ele ganhou as últimas Daytonas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer na última corrida, mas se ele não conseguir levantar o título, que ele consiga ganhar a Petit Le Mans de novo. Nelsinho que viu a prova, sabe o resultado de todos os brasileiros aqui. Fraga, Terceiro, na LMP2, Daniel Serra. Daniel Serra, ele tava no top 3 e no final eu vi ele... Eu acho que alguém encostou nele, naquela confusões dos Hypercar passando nos GTs. Eu acho que alguém encostou, alguma coisa aconteceu que eu vi ele rodando ali no final. E não sei onde ele Ele terminou. terminou em terceiro. Terceiro? Terceiro, continua em terceiro. Então Boa. E o Dudu quebrou, o Dudu Barrichello. quebrou no começo. Quebrou no começo. Campeonato tem ali o outro carro da Penske, Porsche, o Campbell e o Jaminet com 2.314 pontos. O Nasser com o Tandy tem 2.239. E o terceiro da BMW do Eng com o Vantour, 2.133. Você vai para Petit Le Mans? Não, Não. não. Mas você vai pro Velocitar esse fim de semana. Eu, com certeza. Vocês dois, inclusive, vão. Não sei, você vai? Acho que sim, tô com tempo. Pô, lugar, um palco de vitórias. Aí. Acho que dá pra ir, eu vou cancelar umas coisas pra o Cris não ficar triste. Pra correr no fim de semana. É esse fim de semana que tem rodada com o TCR também ou é o próximo? No próximo. É o próximo. É. Boa. Empolgados? Opa, bastante. Ainda mais que, como você mesmo comentou, foi o palco da nossa primeira vitória, onde a gente conseguiu ganhar no sábado e no domingo. No domingo, o Attila e o Nelsinho estavam indo muito bem, até a hora que quebrou o carro do Attila, então vamos tentar repetir, que seria um sonho, mas é óbvio que não vai ser fácil, porque primeiro que a categoria é muito competitiva, segundo que tem outras equipes que com certeza estão sonhando que nem a gente. Boa. Isso aí, Nelsinho. Queremos mais um troféu, se bem que você não trouxe o... Tá na equipe ainda, eu deixei com o Cris lá pra ele ficar se mostrando lá. Manda uma foto, põe no Instagram pelas pistas aí o troféu, pelo Eu menos. vou trazer ele Nem pra viu casa, aí. tá? Já passou da hora de arrancar ele lá da estante E do traz Cris. mais um também aqui, precisamos decoração 2026 aqui do nosso estúdio do Pelas Pistas. Trazer, a gente bota no lugar de... Esse quinto lugar aí, não devia nem ter troféu pra quinto lugar, a gente vai botar no lugar desse aí. Qual que é o quinto lugar? Sei lá, tem um quinto lugar ali, eu acho, da Porsche, não sei o que Aqui é. é do meu lado aqui, Ah. Troféu tinha que ser no máximo só até o terceiro, e mesmo assim algumas... Quando tem muito, tinha que ser só o primeiro, igual era nas antigas. Tipo na NASCAR. Na NASCAR, A NASCAR é só o primeiro. Ryan Blaney ganhou o troféu e só. É. Esse ano. Foi o Lagostão, né? New Hampshire é o Lagostão vivo ali. Tem algum troféu que é o mais bizarro? Vou deixar pro momento pit stop esse aí. O troféu O mais próximo. É. inusitado que você já Anota tiver. que você vai esquecer de novo. Não, a Cal já anotou ali. Não, quem esquece os momentos pit stop, historicamente, não sou eu. Não, é porque é muito estresse, muita coisa pra pensar. Troféu. Boa, tá aí. Então é isso, turma. Tranquilos, bom fim de semana. Acelerem, Valeu. mandem ver. Muito obrigado. E até semana que vem. E esse final de semana tem Velocitar. Nossa, pensei que você ia falar alguma coisa, porque, sei lá, tô saindo pelas pistas, não sei, do jeito que você começou a falar aqui, eu... Não, é que eu tô muito animado para esse final de Entendi. semana. Boa. É só isso. Estamos todos. Mandem ver, garotos. E semana que vem a gente volta, então, com o podcast mais veloz da internet brasileira, o Pelas Pistas. Valeu!